boa noite. Tem alguém vindo pela primeira vez? Seja bem-vindo. É uma alegria para casa recebê-lo. Espero que esteja bem e que possa aproveitar os instantes que esteja aqui. É um ambiente que está preparado para nos receber. Jesus está à frente desta preparação, seus trabalhadores aqui presentes a nos auxiliar. Cabe a cada um de nós fazer uso desse excelente momento que está para nós, que o Senhor Jesus preparou para nós, para que ao retornarmos hoje possamos levar em nós a nossa intimidade, os recursos que carecemos para a nossa marcha de vida eterna. Nós estamos hoje nos apresentando para um trabalho que é de Jesus. E a lição de hoje o nosso irmão Marcos já leu, mas nós vamos só lembrar, ela está no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição número 173. Trata de zelo do bem, é o título que Emmanuel traz para nós. Zelo do bem. E nós precisamos avaliar qual o nosso zelo pelo bem. Se é que já sabemos o que é o bem. Emmanuel, ele tem um poder de síntese muito valioso, importante para a gente avaliar. A nossa compreensão, às vezes, dificulta-nos a alcançar o que Emmanuel está trazendo para nós em avaliando um texto da Bíblia, das Escrituras Sagradas. Nessa de hoje, Emmanuel levanta Pedro num momento muito significativo de Pedro. Ele ele escreve: a Galácia, Capadôncia, Ásia e Bitânia são 3 comunidades que estão esperando, preparados e foram para um trabalho, esperando trabalhar, desempenhar o trabalho que Jesus deixou com cada um para fazer. E ele está dizendo para aquela comunidade: olha, segurem-se no bem. É importante que se faça o bem. Respeitem, tenham zelo pelo que foi-lhes ensinado. Toda aquela gente foi preparado por Jesus para que fossem fazer a divulgação do Evangelho do Cristo. Então Pedro está lembrando aqueles irmãos que sejam zelosos no respeito pelos ensinamentos de Jesus, mas não só pelo Evangelho, não, pelas pessoas da época, pelo rei que mandava no templo, pelas pessoas boas que trabalhavam e ajudavam também, mas ele também pede que eles sejam zelosos e respeitem também aqueles que são grosseiros, que são malvados, porque é através da prática do bem, da exemplificação, da disposição de cada um, que é passada a mensagem, que é a mensagem fixa na mente humana. Imaginemos aquela época que o Cristo teve por aqui num corpo de carne, 2000 e alguns anos agora.
a humanidade como compreendia a vida espiritual, a vida religiosa, a vida social, como era a compreensão daquilo lá. Ainda era o dente por dente, o olho por olho. Quem tinha, podia, quem não tinha, obedecia, queira ou não. E Jesus veio numa época dessa desbravar, em ignorância extrema daquela humanidade, os conhecimentos superiores da espiritualidade maior, do seu conhecimento enquanto Cristo de Deus. Mas os trabalhadores de Jesus, eles não pararam. Paulo, Marcos, todos eles, Pedro, nessa lição de hoje, está lá, enviando mensagem para aqueles irmãos, aconselhando-os a que pratiquem o bem, vivam no bem. E nós temos aqui, vamos dar um exemplo. Sábado que passou agora, tivemos lá no Lar Maria Madalena e conversamos com um idoso que tem lá. Ainda não tinha conversado com aquele irmão, mas fui lá e comecei uma conversa com ele. Quando eu fui lá, nós vamos fazer um trabalho de passe lá no lar aos idosos, aos sábados. Tem esse trabalho lá à tarde. A gente chega lá onde eles estão e pergunta: aceita o passe? Normal a gente fazer essa pergunta. Mas o nome dele é Balbi. Aí eu não sabia o nome dele. Mas aí eu digo: o senhor aceita o passe? Que o passe é uma oração, é rogar a Deus por nós, para a nossa vida, é rogar a Jesus o auxílio para todos nós. Olha, se eu aceitar que o senhor chegue aqui, vestido, bem vestido, de óculos caro, e me aconselhando para que eu rogue a um Deus que eu não conheço, vocês estão ouvindo direito a expressão que está dizendo? A um Deus que eu não conheço, eu me sinto fraco, desfalecido, ele me disse. Eu me assustei num primeiro momento, quando eu ouvi aquela apresentação daquele irmão, eu me assustei um pouco. Aí tentei entrar em diálogo com ele. Meu amigo, Deus é o Pai, é o Criador, é amor. Deus é o quê? É o Criador, é amor. Se fosse isso, ele não tinha deixado que aquela moça jovem com a criança na barriga tivesse sido assassinada. Aí citou mais alguns casos. Onde estava esse Deus? Eu digo: estava lá como está aqui conosco agora. Aí ele me diz o seguinte: esse Deus, se ele tivesse lá, ele é muito egoísta. Vejamos aí a compreensão de uma criatura que está agora reencarnado no nosso tempo, com todas as informações, precisando dos cuidados dos outros, porque ele está num abrigo de criaturas carentes. É uma obra social, é onde ele conseguiu abrigo para estar hoje. Mas ele ainda diz: esse Deus egoísta, não quero saber dele. Imagina, a época de Pedro, para trabalhar naquele meio da ignorância lá, porque lá não era um, eu estou falando de um que conhecia agora, mas naquela época não, era a multidão, a grande maioria dos homens eram ignorantes e desconheciam Deus. O Deus de amor, de paz, esse não conheciam, não. Eles conheciam deuses que eram carrascos, que puniam, que faziam muitas coisas.
mas o Deus de amor não era conhecido ainda. E estes apóstolos do Cristo, os trabalhadores de coragem, fizeram que andasse no mundo as notícias para que ela hoje possa estar conosco aqui agora. Esse é um primeiro momento para a gente refletir na dificuldade que foi para aqueles de lá. Agora pergunta para nós, qual é a dificuldade que nós estamos tendo em não divulgar com as ações os ensinamentos de Jesus? Qual o motivo que nós temos tendo na mão agora para a gente negar o bem às criaturas que carecem? Se nós estamos recebendo esse bem, somos mantidos pelo bem, porque a vida é um bem divino. Pergunta para nós, reflexão cada um de nós, como eu estou? Eu faço o bem? Nós vamos falar de novo, contar só uma historinha rápida também. É preciso a gente fazer o bem, mas precisa também saber o que é o bem. Como eu vou fazer o bem se eu não sei o que é? Pode ser que eu esteja pensando que estou fazendo o bem e posso estar fazendo o mal. Essa história é conhecida já. Um homem dedicado ao bem, prestativo com a natureza, com os animais, com todo mundo. Ele andando encontrou uma borboleta tentando sair do casulo. A borboleta, a metamorfose acontece com a lagarta dentro de um casulo, mas ela precisa sair de lá. Para ela sair de lá, ela tem que fazer um esforço danado. É um casulo até difícil mesmo de sair. Mas aquele homem bom, na intenção de fazer o bem, quando viu aquela criaturinha lá tentando, batendo asa e não conseguia sair, ele foi lá e cortou uns fiozinhos que estavam segurando para ela sair. E ela saiu. Só que quando ela saiu, não conseguiu voar, caiu. E não conseguiu viver, porque não foi mais voar como borboleta. Ele tentou, ele queria ajudar, ele queria fazer o bem, a intenção dele era boa, mas a compreensão do que era o bem ele não sabia, e por isso prejudicou aquela criaturinha. Se ela tivesse tido o tempo necessário para desenvolver as suas asas, para criar a força para voar, ela teria seguido a sua vida de borboleta. Mas o homem bom acabou atrapalhando a sua marcha. Nós, em muitos casos, meus irmãos, nós estamos querendo ser bons, estamos querendo fazer o bem, e atrapalhamos muito e muito. Casos conhecidos são muitos em nossas famílias. Pais e mães, o meu filho, eu quero o melhor para o meu filho, e eu quero que ele siga o que eu acho que é bom para ele, e eu luto com ele para que ele faça aquilo, e quando ele não faz, nós estamos em desacordo. As mães, aos filhinhos carentes e pequenos, elas têm o maior zelo pelas aquelas criancinhas, a ponto de lá na escola destratar uma professora porque fez alguma punição àquela criancinha, que é o zelo da sua mamãe. Imaginemos nós agora, assim avaliando o cotidiano da nossa vida, o que é mais comum a gente está vendo hoje. Qual é a minha posição no mundo enquanto homem de bem, fazendo o bem? Que bem eu estou fazendo ao meu país, à minha cidade, a esse mundo que me abriga, e que, ainda mais, que bem eu estou fazendo a este corpo
que está me abrigando aqui há mais de 80 anos, para que eu possa desenvolver o meu conhecimento de vida no mundo material, não no mundo espiritual, no mundo material, que nós precisamos de estar aqui vivendo a matéria, consciente disso, para que não deixemos que a matéria viva e nós subjugados a ela. O que é que representa a ambição, o orgulho, a malquerença, senão o desconhecimento de nós mesmos, não sabendo quem somos. Emmanuel, ele fala para nós, é interessante. E qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Pedro 1:3-13. Emmanuel diz para nós: temer os que praticam o mal é demonstrar que o bem ainda não nos radicou na alma convenientemente bem. A interrogação de Pedro reveste-se de enorme sentimento. Se existe sólido propósito do bem nos teus caminhos, se és cuidadoso em sua prática, quem mobilizará tamanho poder para anular as edificações de Deus? Se tivermos consciente dos nossos deveres, seguindo as orientações do Divino Mestre Jesus e dos seus seguidores que até hoje estão conosco nos orientando, a quem devemos temer? Preocupemos com a crise que está acontecendo no mundo. Precisa disso? Preocupemos-nos com aqueles que estão enganados, fazendo as coisas diferentes da nossa compreensão e que nós os julgamos por errados. Eu preciso estar pronto para mim, porque a minha vida só a mim pertence. Esse corpo me é emprestado para que eu possa viver a minha vida de forma que condiz com os ensinamentos evangélicos no Evangelho de Jesus, através de seus mensageiros misericordiosos conosco. Essa casa abre as portas todos os dias a atender milhões de criaturas que aqui passam. Não nós, os encarnados agora, que somos poucos, mas a grande massa de desencarnados aqui presente conosco agora, e no cotidiano dessa casa, que são muitos, muitos e muitos. A notícia de que a equipe de trabalhadores daqui desta casa, para assistir essa multidão de criaturas, são em torno de 10 mil espíritos, que cuidam de nós dessa casa aqui. Olha, agora nós estamos indo hoje, nesse dia especial, de luz forte do sol, de clima agradável, sem chuva, até o trânsito está bom, nós conseguimos chegar aqui. Mas estamos fazendo aqui o que? O que nós estamos fazendo aqui é responsabilidade de cada um, é reflexão de nós mesmos, para descobrir o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou conseguindo. Eu estou sentindo alguma coisa que acresça em mim, na responsabilidade dos meus deveres, para que possa ser cada vez melhor, para que possa levar para aqueles que estão comigo essas informações sedimentadas em minha alma, no meu ser profundo que é eterno, para que eles comigo vivam em harmonia, para que eu possa fazer o bem. Eu preciso saber o que é bem. Meus queridos irmãos, vir a uma casa espírita
a uma igreja qualquer, a um núcleo religioso, filosófico ou científico, da maneira que o mundo precisa de todas as condições de vida para a evolução de cada uma categoria que seja. Nós precisamos estar atento no nosso ponto de vista, no como é que estamos vendo o mundo. Eu tenho observado quantas são as curvas que dão à minha estrada. Eu tenho contornado quantas vezes para que não caia num pedregulho ou furem espinhos na minha marcha que segue, mesmo nessa vida material aqui agora, só conosco. Será quantas vezes que eu deixei despercebido a orientação dos benfeitores que me chegam e diz: meu filho, vai por lá, não faz isso, presta atenção, olha melhor. Será quantas vezes, meus irmãos, que eu tenho falhado? Lá naquela comunidade, Pedro está advertindo-os: vivam no bem, façam o bem, mas conheçam a necessidade do bem. Respeitem, sejam zelosos pelo Evangelho de Jesus, do Cristo de Deus. Sejam zelosos pelos administradores que os administram. Sejam zelosos por aqueles que lhes criticam, que lhes fazem o mal, eles até podem judiar. Sejam zelosos com as suas ações de cada dia. Essa é a recomendação de Pedro a comunidades. Nós estamos aqui ouvindo Jesus, por acaso? O que Jesus diz para mim nesse instante? Como está Jesus em minha vida? Ele promete que quando nos reunimos em 2 ou mais em seu nome, Ele está no meio de nós. Nós estamos sentindo a presença de Jesus agora aqui? É perguntas que nós precisamos um dia responder. Qual o momento que eu encontro com Jesus em minha vida? Quantas vezes eu tive a oportunidade de estar junto do Cristo? Quantas vezes será que o Cristo apareceu para mim? Tem 2 minutos, nós vamos contar uma história nesses 2 minutos. Uma senhora, uma mulher muito religiosa, daquelas dedicadas à religião dela. Um dia ela teve notícia que o Cristo ia passar na sua rua e ela, todo dia da vida dela, ela pedia que Jesus fosse à sua casa, porque ela era, de fato, religiosa. Aí ela teve notícia que o Cristo ia naquele dia. Amanheceu o dia, a casa já toda arrumada. Ela levantou de madrugada e começou a fazer tudo para receber o Cristo, Jesus. Umas 9 horas da manhã, chegou uma mãe com os filhinhos lá, pedindo: minha senhora, deixe eu dar um banho na minha criança que sujou-se ali, eu precisava dar um banho nele. Hoje não posso, um outro dia. Hoje eu estou esperando uma pessoa muito importante, não posso. E a mulher foi embora com os filhinhos dela. Daí um pouco chegou um idoso carente com necessidade: minha filha, me dê um alimento, me deixe sentar na sua sala para descansar, minhas pernas estão cansadas. Não posso, hoje não. Outro dia sim, hoje não. Eu estou esperando uma visita muito importante. E aconteceram mais outras oportunidades para ela durante o seu dia inteiro. E à tardinha ela viu o Cristo passar lá fora, lá na rua, embaixo na rua. Aí olhou: mas por que ele não vem cá? É aqui a casa. E Jesus passou. E ela, inconformada, fechou a sua casa e foi lá.
quando chegou lá, encontrou Jesus no meio daqueles que passaram lá na casa dela pedindo ajuda, e ela não ajudou, porque estava esperando a presença do Mestre na sua casa, no corpo, não no espírito, na alma. Jesus foi lá quantas vezes? Algumas vezes foi, conosco também. Quantas vezes será que Jesus esteve perto de nós pedindo ajuda? Aí minha irmã, me dá uma ajuda, me dá uma informação correta aqui, para onde é que eu posso ir, me dá uma orientação. Quantas vezes será que Jesus esteve conosco em nossas vidas? Vamos pensar esta noite, ao dormir, e vamos sentir a presença do benfeitor misericordioso conosco, aquele que cuida de nós. Nós chamamos de anjo de guarda. A gente conversa com ele, pode conversar, e pede a orientação certa, mas escuta a conversa, amanhece o dia convicto de que ouviu a palavra do bem, porque muitos dias nós amanhecemos condenando o amanhecer, simplesmente porque acordamos atrasado, ou o sono não foi profundo, e a gente vai chegar atrasado, perder o horário, o trânsito está ruim, o ônibus está cheio, muitas coisas nós fazemos, adiantamos em nós, antes de receber a presença de Jesus. Agradeci a Deus por hoje, agradeci a Jesus por ter me amparado até chegar aqui. Agradeço agora aos benfeitores que me ajudam. Agradeço a vocês que me ouviram e desejam as bênçãos que continuem firmes em vossos corações e mentes. Um sono tranquilo e a paz para o amanhã. Obrigado.